Então podem começar. Então, agora só para enquadrá-los e coisas, como é que se chama? Como? Como é que se chama? Aurora Rosa Salvador Rodrigues. Que idade tem? Neste momento tenho 71. Onde vive? Vivo em Évora. Viveu em Lisboa durante 5 anos, não foi? Durante bastante tempo vivi em Lisboa. Portanto, eu vim para Lisboa com 17 anos, vim estudar para a Faculdade de Direito e depois mantive por cá até 77. Portanto, vim em 69, 70, portanto, vivi mesmo em Lisboa 7 anos. Depois voltei, quando acabei o curso, vim para o Centro de Estudos Judiciários para ingressar na magistratura do Ministério Público. Portanto, isto foi em 88 e 89. A senhora Aurora era uma mulher, e ainda é uma mulher, e foi uma mulher do Estado Novo. Hoje em dia fala-se muito de igualdade de género, Quero falar um bocadinho mais alto, faz favor. e das questões que envolvem. Como é que era ser mulher dentro do Estado Novo? Notava aqui Como é que era ser mulher? coisas diferentes, alguma discriminação, mais de igualdade de género? Pois, a discriminação ainda era superior àquela que existe hoje. Hoje as mulheres são discriminadas, desde logo quando nós pensamos na diferença salarial média. Portanto, o salário médio do homem é superior ao da mulher, o equivalente a mais ou menos o mesmo, em termos da média, em termos gerais, em Portugal. Esta diferença salarial, que é uma forma de discriminação, tem depois também outros complementos. Outros aspectos, por exemplo, a subalternização da mulher, a dependência da mulher. Há ainda hoje estereótipos negativos ligados à figura da mulher que têm a ver, por exemplo, um dos aspectos tem a ver com a forma de vestir. Portanto, a mulher terá que, embora muitas consigam romper com esses padrões, mas exige que a mulher seja recatada ainda, que a mulher, por exemplo, no rialto, ainda é uma das coisas que uma mulher que rialto em público, o riso muitas vezes é mal interpretado. E quem diz isto também, as mulheres muito dificilmente chegam a lugares do topo e da direção. Isto hoje é assim. Antes era bem pior. Por exemplo, a carreira que eu acabei por seguir da magistratura era vedada às mulheres antes do 25 de Abril. Portanto, as mulheres não podiam ser magistradas nem seguir a carreira diplomática, por exemplo, porque se entendia que as mulheres não tinham fortaleza de ânimo. Mas as mesmas mulheres que tinham vedadas estas saídas profissionais, elas não podiam ingressar na magistratura por falta de fortaleza de ânimo, mas podiam ser torturadas e presas, como aconteceu. Portanto, esta questão das mulheres e da discriminação das mulheres sempre teve muita hipocrisia à mistura. Portanto, ao mesmo tempo que se lhe impõe determinado tipo de comportamento, ainda hoje, por exemplo, se espera que as mulheres façam as tarefas domésticas.
no Código Civil anterior, na redação anterior do Código Civil, o Código Civil ainda é o mesmo, é o de 1966. Só que em 1977 foi reformulado. Portanto, houve normas que foram revogadas e que foram substituídas. E eu lembro-me, por exemplo, que um dos artigos do Código Civil diz que à mulher cabe o governo da casa. E isto pegou de tal modo, e de tal modo se tornou comum, que há muitas mulheres, sobretudo na província, que dizem contratar o governo, tal como se dizia que era o governo da casa. Então, nós sabemos que, devido a essas condições extremas, essa desigualdade de género, esses problemas que haviam entre a expressão, a liberdade, que não havia quase, e sabemos que a senhora, a senhora faltou-se e chegou a ser presa. Então, gostaríamos de saber como é que foi presa e onde é que foi presa. Eu fui presa na cidade universitária, junto de letras. Houve um protesto de toda a academia, portanto estavam estudantes de todas as faculdades, um protesto contra as prisões que tinha havido no 1º de maio de 73. No 1º de maio houve uma manifestação e muitas pessoas, quer dizer, não chegou a arrancar. Estava programada uma manifestação e houve muitas prisões, uma manifestação no Rússia, e houve muitas manifestações, muitas prisões das pessoas que estavam naquele local para a manifestação. E outras pessoas que foram prender a casa no 1º de maio. O 1º de maio sempre foi uma data simbólica e em que houve sempre muitas prisões. O 1º de maio tinha um significado que ainda hoje mantém, ligado, portanto, à revolução, à oposição, então, à classe operária, aos trabalhadores. E o 1º de maio sempre houve muitas prisões, iam buscar as pessoas a casa e outras apanharam-nas na rua, quando estavam para essa manifestação do Rossio. E houve um protesto que estava na cidade universitária, ao cimo, junto de letras, da Faculdade de Letras. E a polícia carregou, primeiro com o gás de pimenta, depois com os bastões, e nós, alguns, 23, nós fugimos para as traseiras da Faculdade de Letras. E era um sítio que conhecia, eu não conhecia e os outros também não conheciam. E entramos num local onde acabámos por ficar encurralados. A polícia entrou, aquilo só tinha uma saída, entrada e saída. A polícia entrou e prendeu-nos. Foi nessa altura que eu fui presa. Portanto, foi por um capitão Pereira, que comandava, e foi a PSP. O capitão Pereira que comandava e que era, portanto, um capitão que já me tinha levado uma vez ao comando da PSP, quando me disseram que na próxima ia ser diferente, como ameaça, e era ele que dirigia os agentes da PSP que nos prenderam. E que logo disse no princípio, depois de estarmos ali todos rodeados pela polícia, disse a uma agente: tira uma fotografia a esta para a posteridade. Esta era eu. Eu, como já me tinham dito que da próxima seria diferente, sempre soube que seria e que não seria só a PSP a prender. E fui para o comando da PSP, era eu e uma outra rapariga apenas, a Conceição Granger, e a Conceição Granger, eu naquela altura pintava muito nas paredes. Uma das atividades que eu fazia, portanto, eu, para além de estar no aparelho técnico,
da organização e de fazer, que era o MRPP, de fazer, portanto, os comunicados, era a tipografia clandestina. Eu também pintava paredes à noite e trabalhava. Trabalhava num restaurante que era o Caldeiro, que fica ali em Campeiro. E os sprays, portanto, as pinturas nas paredes, eram feitas com spray vermelho. Nós, quando ia fazer pinturas à noite, para não ter um ar revolucionário, eu vestia-me muito bem e levava uma carteira ao ombro, uma carteira de senhorio ao ombro, e lá dentro tinha o spray com que eu fazia as pinturas. E quando cheguei à cela, lá no comando da PSP, eu disse à Conceição Granger: estou feito. Tenho a carteira toda borrada, de vermelho, do spray, e eles vão saber o que é. E a Conceição Granger, que era o técnico, e que não me tinha visto nunca, que eu saiba, disse-me: olha, eles contra mim não têm nada, troca a carteira comigo. E trocou. Isto é aquilo que eu acho o exemplo maior de solidariedade. A Conceição Granger só tinha a perder com aquilo, não tinha nada a ganhar. Eles iriam perguntar, não sei se perguntaram, que depois não havia, o que é que era aquilo. Mas depois não podiam estabelecer qualquer outra ligação. E eu fiquei com a carteira limpa da Conceição Granger e ela ficou com a minha, que estava borrada de spray. Depois, com os levados todos para Caxias, em Carrinhas, e eu fui separada. A grande arma, o grande instrumento era o medo. Antes de fazerem, diziam que iam fazer, e faziam. E, portanto, eu no dia 16, sou levada pela primeira vez, eu nunca não conhecia as células de tortura, que eram, não sei se na altura nessas celas estava uma cadeira ou não, que eu não me sentei. Estava uma mesa no centro, cadeiras, e duas ou três, presumo, eu não me sentei, não sei se para mim estava reservada a cadeira, estava reservado como depois esteve o banco, mas eu entrei lá, apresentou-se o inspetor do meu processo, que era um individual muito forte, as costuras do casaco ficavam assim um bocadinho esgarçadas, assim bem abertas, porque ele era bastante robusto. E então apresentou-se, disse que era América Silva Carvalho e que era o inspetor do meu processo. E então entrou logo o ataque e disse que eu tinha duas vias. Tinha a via da colaboração ou a via do sacrifício. Fosse qual fosse a via que eu escolhesse, o resultado era o mesmo. Eu dali não saía sem falar. E depois mostrou-me as grades. E aqui é que nós também vemos a relatividade das coisas. Aquelas grades, eu vi-as depois, eram grades normais, mas pareceram uma coisa grossíssima. E até ele apontou-me as grades e disse que por ali não saía, a não ser foi temporário. Pela porta não saía, que eles não deixavam, e dali não saía sem falar. Mas não era naquele dia, era dali a 8 dias. Então mandaram-me de novo para aquela cela, onde não se pode considerar, tirando a privação da liberdade, que uma pessoa estivesse a ser maltratada, não tinha comida, dormia, aprendi a comunicar com os presos ao lado através dos toques, ia batendo, e imagina o tempo que isto não levava. Cada letra era uma pancada, portanto, o A é uma pancada, o B eram duas. Agora imagina o tempo que leva construir uma frase. E nós levávamos, eu punha-me ali, teca, e elas do outro lado
E assim comunicávamos. E eu soube quem estava do outro lado. E curiosamente, estava uma camarada minha, da minha célula, trabalhava comigo no aparelho técnico. Eles não souberam nunca da ligação entre nós e nós também não. Porque eu conhecia por um pseudónimo. Portanto, nós não, nas células não dávamos o nome verdadeiro. Tínhamos um pseudónimo. O meu era Clara. E o dela já não me lembro. E eu só sabia o pseudónimo dela. Eu não sabia o nome. E quando ela disse o nome, e quando eu disse o nome, nós não nos identificávamos uma à outra. E estávamos ao lado uma da outra, eles nunca descobriram. A Fernanda Figueiredo, que é a Fernanda Neves, é uma atriz, eu penso que ela está no Teatro Aberto, esteve há algum tempo na Comuna, esteve no Dona Maria. Portanto, a Fernanda Neves, que eu na altura conhecia por Fernanda Figueiredo, na altura a seguir, porque eu na altura não sabia o nome dela, nem esse nem outro. Ela disse que se chamava Fernanda Figueiredo. Figueiredo é o marido dela, deixou de utilizar, e ela é Fernanda Neves, atriz. E portanto nós comunicávamos, e depois, passados aqueles 8 dias, exatamente 8 dias, porque havia aqui uma coisa, isto era um plano, a tortura. A tortura da PIDE era, de certo modo, científica. Eles tinham um plano de tortura para cada pessoa. E não fizeram o mesmo. Há padrões que se repetem. Mas eles não torturaram as pessoas todas da mesma maneira. A uns batiam mais logo ao princípio, a outros batiam só depois, a uns... Eram padrões diferentes. Havia coisas que se repetiam, mas não se repetiam todas. Esta das 2 dias, eu já ouvi contar a vários coisas, mas outras não. E, portanto, passados aqueles dias, eles levaram-me, fui, de facto, para a cela de tortura, tive sempre um banco sem costas. Eu nunca tive cadeira na cela de tortura, portanto não podia recostar. E eles iam puxando cadeiras. À medida que iam entrando, traziam cadeiras, puxavam cadeiras, e eram sempre vários. Os pedidos não eram sempre os mesmos. Havia uma brigada, que eu sei que era a brigada que tratava do meu caso, mas que era a Inácio Afonso, mas eles não entravam por brigada, enquanto a Maria Custódia Chibano foi uma das mulheres do Poço e que também escarraram para cima. Isto era uma forma de tortura que eles usavam, sobretudo com as mulheres, porque aquelas mentes deviam ser muito retorcidas. Havia aquele padrão da mulher, a pureza da mulher, e eu não sei, nunca lhes perguntei, mas eles saberiam, mas de certo modo aquilo era uma forma de quebrar essa pureza que as pessoas não têm, mas que na cabeça do regime, das mentes do regime, as mulheres eram puras e castas. E então a ideia, a forma de conspurcar, de sujar uma mulher era escarrar para cima. E foi isso que eles me fizeram e fizeram também à Maria Custódia Chibano, com a curiosidade de o inspetor do meu processo foi o mesmo inspetor que o do dela, que foi o Américo da Silva Carvalho. Este aspecto é curioso, como também é curioso, e só serve para humilhar, eles terem jogado comigo a bola. Eu, pequena ainda sou, magrinha, e eles punham-se um em frente da outra, e já depois de eu estar algumas noites sem dormir, e jogavam comigo no ar, que é uma coisa horrível. E depois, uma pessoa perde o equilíbrio, perde a noção de equilíbrio.
E também, portanto, durante as noites, eles iam variando, estava sempre uma mulher para dentro. Uma das formas deles me manterem acordada era sacudirem-me, baterem com moedas em cima da mesa de lá estava, era um estrondo com moedas, com chaves, e batiam. Aquela secretária, aquela mesa, tinha uma gaveta por baixo. E eles batiam, eles e elas, batiam por baixo da gaveta. Numa cela nua, sem nada, durante a noite, é um estrondo imenso. E a partir de certa altura, passaram a fazer-me a asfixia da água e a meter-me a cabeça, cara, para baixo dentro da água, e eu percebi, mais tarde, porque é que outros presos não dizem que fizeram a mesma coisa. Porque eu, quando voltei de Caxias, com o psiquiatra, com a psicóloga, com as pessoas que fizeram o livro comigo, havia ainda um desses lavatórios antigos, que à entrada estava uma casa de banho que tinha uma sanita, um lavatório e papel higiênico e mais nada. Não tinha nem toalha, nem sabão, nem escova de dentes, nem pasta de dentes, nem chuveiro, nem bidé, nem coisa nenhuma. Portanto, toda a higiene era feita naquele lavatório. O lavatório era pequeno e, por azar meu, eu tinha e tenho a cara pequena. E a minha cara, eles conseguiam mergulhá-la lá. Outras pessoas que têm a cara mais larga, eles não podiam fazer isso. Não podiam asfixiar naquele lavatório. Portanto, isto foi uma das formas de tortura também, como também foi o espancamento que foi anunciado, mais uma vez. Eles também disseram que vinha a Brigada de Índios. E começaram a dizer isso uns 4 dias antes. E depois, como se falassem uns com os outros, diziam os horrores que a Brigada dos Índios praticava com os presos. E havia um que dizia para o outro, estás a ver? E ainda se vê ali a mancha de sangue. Mas isto era para eu ter medo. E eu de facto tive. Foi nessa altura que eu queria que me desse uma coisinha má ou boa. Nesse caso seria boa, eu não queria morrer. Foi coisa que eu nunca quis nem quero. Eu sei que um dia chegará, mas eu não quero. Mas, de qualquer modo, eu queria desmaiar. Queria que acontecesse qualquer coisa para me tirarem dali. Mas morrer não. Nunca pensei em fazer qualquer coisa que provocasse o suicídio. Mas tive muito medo e um dia a brigada chegou. E a brigada era um indivíduo indiano e um outro, mas o indiano é que tomava a dianteira e é que fez toda a conversa e é que fez a tortura. Esse indiano começou por ler uma folha de declarações e que eram as minhas declarações, mas que eu nunca tinha prestado. E é por isso que há também, e isso seria importante saber-se, há pessoas que são apresentadas como tendo denunciado outras. E isso não é verdade. Há pessoas que denunciaram, sim, que não resistiram à tortura, mas a responsabilidade não é delas, é de quem as torturou. E quando nós responsabilizamos as pessoas que não resistiram, é um erro grave, porque nós estamos a desculpabilizar a PIDE. Nós estamos a dizer que a culpa é dos presos, nós desculpamos a PIDE. A culpa é da PIDE. A culpa é do regime e de quem torturou e mais nada. Houve pessoas que resistiram, houve pessoas que não conseguiram resistir, mas tirando um ou dois, todos queriam resistir.
e um ou dois provavelmente até no início queria. Foram muito poucas as pessoas que se passaram para a PIT, mas muito poucas mesmo. Portanto, eles queriam resistir e portanto, não foram capazes, porque é extremamente. É uma coisa. Ora, e quanto a isso? Das pessoas que assinaram declarações, nem todas as prestaram. Eles já sabiam e levaram-lhe as declarações já feitas, portanto essas pessoas não denunciaram ninguém, só não conseguiram no fim recusar-se a assinar. Há pessoas que contam que foi assim e eu acredito que foi assim porque é essa a minha experiência. O indivíduo, a criatura, eles, uniu duas folhas de declarações, como se eu tivesse dito, com nome de pessoas, com atividades, com sítios, com datas, e eu não tinha dito nada daquilo. E o indivíduo, a determinado momento, depois estava ao meu lado, e pôs uma perna, flexiu uma perna, outra perna em cima da cadeira. E assim com ar descuidado, agarrou no papel que ficou do lado. E eu estava mesmo ao lado e foi no impulso, agarrei nas folhas e rasguei-as. E ele saiu, mas antes de sair disse, volto daqui a uma hora. E voltou. E passada uma hora, eu estava no centro da cela, estava no meio da cela, e ele começou a bater, mas sem dizer uma palavra. Isto é a única coisa que eu vejo que pode traduzir bem a um filme de terror. Houve uma altura que eu via filmes de terror à meia-noite e a única coisa, dá uma liga monumental, mas aquilo que eu associo é um filme de terror. Alguém sem emoções, uma máquina a bater. Uma máquina de matar, de atrocidade, de torturar, que era de facto aquilo que aquele indivíduo era e que foi chamado só para fazer aquilo. Ninguém disse o nome dele, e há nomes que eu sei, porque eles chamavam, diziam, sobretudo as mulheres, eles chamavam-nas pelo nome e elas nem sempre o chamavam a eles. Mas a este indivíduo ninguém disse o nome. Ninguém disse o nome dele, nem ele se apresentou. Eu sei quem é, mas ele foi só fazer aquilo. Trabalho sujo, o mais terrífico de todos. E eu senti aquilo que dizem que são os sintomas do ataque cardíaco, senti um mal-estar no estômago e na barriga, e fui à casa de banho, não sabia o que era aquilo. E tive uma hemorragia, foi uma hemorragia interna, não era menstruação, foi uma hemorragia. E desmaiei, perdi os sentidos, já não me levantei. Eu sabia que eles levaram. E tinha entrado o médico e o inspetor do meu processo. Levaram para uma dependência que eu não conhecia e eu estava desmaiada. Quando recuperei os sentidos, eu fiquei a saber que o primeiro sentido que nós recuperamos é a audição. Eu comecei a ouvi-los, depois comecei a ver, mas via tudo vermelho, tudo nublado. E depois o médico perguntou, deu-me licença, nunca me tinha pedido licença para nada, pediu-me licença se me podia dar uma injeção. Não sei se ele achava que eu ia dar um salto para tirar a agulha, mas o que é verdade é que ele teve lá um resquício ainda do juramento que tinha feito em tempos e pediu-me autorização para me dar uma injeção. Tratou para você. E deu uma injeção. Eu também não tinha força para resistir. E, entretanto, veio o inspetor do meu processo e disse que tinha sido um excesso. Eles tinham se excedido
Eu nunca tinha pensado que eles eram capazes de fazer aquilo, quando eles me tinham ameaçado 4 dias antes, e afinal ele não sabia que eles eram capazes de fazer aquilo. Eu estava programadíssimo. E depois disse-me que, pronto, foi um excesso, que aliás é uma palavra que eu abomino. Eu nunca mais gostei, nunca mais usei a palavra do excessivo e do excesso quando se trata de direitos humanos. Ou são violados ou não são. Porque essa coisa do excesso, não sei quanto é que é o excesso. Mas ele lá disse que era um excesso, tinha-se estudado, mas tinha-se já ido embora. E eu agora ia dormir, ia para o do norte e ficava tudo bem, mas eu tinha que colaborar. Isto é, eu tinha que falar. Como eu continuei sem falar, a tortura continua no mesmo sítio, nos mesmos moldes. Portanto, terminou depois, mais tarde, isto depois era alternado. Tinha a PID boa, teve inclusivamente, mas acho que esse era voluntário, o PID católico, que ia-me falar da resignação, portanto, se nós aceitássemos, se nós nos resignássemos, tudo seria diferente. E um dia, no meio dessa ideia da resignação, ele falou de Cristo, porque achava que Cristo não se tinha resignado. Tanto quanto dizem, ele revoltou-se. O senhor desistiu de fazer o seu voluntariado, deixou de aparecer. Portanto, como é que isto acaba? Isto acaba quando eu já não me consigo equilibrar. Porque foi uma espécie de gorro que foi entrando, foi-se tendo pela cabeça abaixo, ficou tudo insensibilizado, e quando cobre os olhos, o equilíbrio perde-se e perdem-se as sensações. E foi nessa altura que me levaram para o norte. Puseram uma soro, eu dormi, tive a visita da família. Entretanto, tinham tido o cuidado de me tirar as nódoas negras, as mulheres pits, punham miradoide de hora a hora na cara e nas mãos, embora as mãos não tivessem muito, porque eu tinha nos bolsos. Mas nas pernas não punham. E então, eu quando tive a visita da minha mãe, mostrei-lhe as nódoas que eu tinha, do negro que eu tinha nas pernas e o inchado. Neste período longo da tortura do sono, incharam as pernas. Eu tinha umas botas de camurça com atacadores, uma coisa parecida com isto. Estavam todas encharcadas e tive, como não poderia deixar de ser, tive alucinações. E houve alturas que eu não tinha bem, eu não estava nem a dormir nem acordado, eu não estava lúcido nem inconsciente, estava assim, mas eu tinha um foco. E para isso contribui muito a disciplina que eu fiz, o que eu decidi. E eu, às vezes, dava por mim a falar, sem saber o que estava a dizer. Mas quando vinha à política e às atividades e aos camaradas, aquilo parece que era um interruptor. Eu estava focada naquilo. Era aquilo que eu não podia fazer. E então, quando, no meio daquele esvaimento todo, quando me chamavam para as atividades e para a política e para os nomes das outras pessoas, eu despertava. E então foi assim, com esse foco, que eu consegui, de facto, não denunciar ninguém, porque esse era o aspecto mais importante. Que ninguém fosse para lá por minha causa, porque iriam fazer o mesmo, mas também era a minha dignidade, o meu amor próprio. Eles não iriam fazer aquilo que queriam. Eu era uma pessoa. E, embora me prendessem e eu estivesse ali confinada, há coisas que eu podia fazer. Eles não me dominavam completamente. E eu consegui cantar. Eu cantei a Ronda de Soldadinho, eu cantava, eles ficavam possessos
Quando chegava ao fim, cantava outra vez. E era como se eles não estivessem lá. Fazia de contas que eles não estavam lá. E fazia as florzinhas com o pão, eles vinham lá da tábua, derrubavam aquilo tudo, e eu fazia mais. Quando vinha a outra refeição e vinha o pão, eu fazia mais flores. Portanto, eu tenho a noção que consegui, mas eu consegui porque tinha apoio. Eu acho que nem todas as pessoas sentiram lá dentro o apoio que eu senti, vindo de fora. A minha mãe, que é uma mulher que fez a terceira classe, portanto não se pode considerar uma mulher culta, o meu culta era, ela leu muito por conta própria. O meu pai era cantoneiro e a minha mãe, sobretudo a minha mãe, teve uma coragem que eu não era capaz. Eu acho que não era capaz. Se eu visse a minha filha nas condições em que a minha mãe me viu a mim, eu não teria a coragem de fazer o que ela fez. A minha mãe, quando foi a primeira visita, levava carteira minha ao ombro, um lenço meu, que eu reconhecia, e isto era para eu perceber que eles não tinham chegado às minhas coisas. E ao mesmo tempo, a determinada altura, ela disse: olha filha, está tudo bem, o pai está bem, eu estou bem, a mana está bem, está tudo bem. E esticou assim a mão e disse: estás a ver? Não treme. E não tremia. Eu acho que não era capaz de fazer isto, mas a minha mãe fez. E no final, portanto, as visitas eram separadas por um muro, por um vidro, digo, e no final não nos podíamos tocar. Quando os espíritos que estavam sempre ao lado da família, quando os espíritos disseram que o tempo tinha acabado, a minha mãe disse: filha, porta-te bem, não fales. E todos os postais que a minha mãe me mandou, as cartas, tudo, e lá, eram beijinhos de fulano, abraços de Beltrano, a vizinha, não sei quantos. Ela disse-me sempre que eu não estava sozinha. E isto foi importantíssimo. Isto deu uma coragem, dá uma coragem, eu não sei explicar como é que foi, como é que deixou de ser. Foi assim. Mas a minha mãe é um exemplo de coragem, muito mais que eu. Porque uma coisa é sermos nós e outra coisa é serem os nossos filhos. E a minha mãe sabia que era eu, sabia que me podiam matar, e a minha mãe esteve lá sempre, arrastaram-na, tiraram-na, puxaram-na, apontaram metralhadoras e ela nunca desistiu. E estava lá com a minha tia, aquela tia que também morreu há pouco tempo, que era ali do Feijó, onde era a casa onde eles foram, iam as duas, quando eram as visitas iam mais pessoas, mas eu sei que quando não havia visitas iam elas as duas. E exigia, a minha mãe sentava-se no chão, exigia, porque era no período em que eu estava em tortura, ela não podia vir, havia não sei quanto tempo não podia vir. Depois há alguns aspectos também curiosos que estão no livro, que é, por exemplo, os autos da vida começavam e não é permitida a presença de advogado por poder prejudicar a investigação. E ser substituído por fulano e fulano, agentes desta polícia, que se comprometem a guardar segredo de justiça, como se fosse a coisa que mais me importasse. E depois, no final, todos os autos têm lido, ratifica e não assina por se recusar a fazê-lo, e ser assinado por fulano e fulano, agentes desta polícia. Uma coisa muito curiosa é que estes autos não foram feitos à minha frente, mas havia, eles quando se lembravam, iriam fazer um auto. Mas há coisas, e é isso que me chamou a atenção, que aquilo estaria a ser gravado, e depois soube que sim, porque havia expressões que eram minhas. Eles, no princípio do auto, punham assim uma espécie de um estado público. E então diziam que eu tinha dito, e é verdade,
só que eles não conheciam a palavra. Eu dizia que é escusado fazerem mais perguntas, porque eu já disse que não respondem nenhuma. E eles escreviam, é evitado, ela diz que é evitado fazerem mais perguntas, porque já disse que não respondem nenhuma. E depois, no meio também, punham, numa altura que punham, escreveram. E aconteça o que acontecer, não presta declarações. Eles nunca disseram que me tinham torturado. Mas quando escrevem e aconteça o que acontecer, e é verdade que eu diria, eu não presto declarações, eu digo, matem, façam o que quiserem, eu não digo nada. E também, portanto, uma outra parte em que eles dizem, eles perguntavam sempre assim, depois parece que tinha lá um gravado. E continuas fiel à palavra de ordem do partido, a página não sei quantas do bandeiro, do bandeira, que eu não sei o que é que diz, e depois dizem que eu tinha dito que não dizia nada, não prestava declarações àquela polícia. Então lá. E o que eu dizia era assim, eles perguntavam-me a seguir, depois de continuar a fiel, e tu não dizes porque não sabes, ou não dizes porque não queres? E eu dizia, eu não tenho nada que dizer a ti. E eles depois puseram lá que eu tinha dito que não dizia nada àquela polícia, e é verdade. Eu nunca disse que não sabia nem que não dizia. Não lhes dizia a eles. Portanto, eu, outras pessoas, livres e fora da cadeia, podia dizer. Ali, a eles, eu não tinha nada a dizer, e eles depois puseram nestes tempos. O lido ratifica e assina. O lido ratifica e não assina por se recusar a fazê-lo, terminava assim, e ser assinado, fulano e fulano, agentes desta polícia. E depois eles é que faziam as perguntas, instada sobre, se defende, se é contra a guerra do ultramar, a que chamam guerra colonial, e se é pela entrega das províncias ultramarinas, a que chamam colónias, aos terroristas, incondicionalmente, isto era o discurso, respondeu 2 pontos que não responde. E tudo instado a dizer onde arranjou os documentos, os panfletos e não sei quantos, respondeu 2 pontos que não esclarece. E, portanto, os autos são muito curtos, porque os autos só têm a conversa deles. De mim só lá está, não responde. E, de facto, eu consegui, mas muito disso eu devo à minha mãe, e devo às pessoas que estavam cá fora, e devo também à memória do Ribeiro Santos. Eu fugia muito a lembrar-me dos meus camaradas, porque eu tinha medo de ler uma daquelas coisas de obnubilação, de eu dizer os nomes deles, dizer alto. E então eu procurava esquecer-me. Mas do Ribeiro Santos eu lembro-me de estar a ser espancada e de estar a ver a imagem. Portanto, foi isto tudo, foi um conjunto de circunstâncias, e pronto, chorar não choro, mas o Ribeiro Santos, isso eu não lhes perdoo. E o resto também não.